Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Cirilo e São Metódio. São 2 irmãos de sangue que nasceram na Grécia e que se dedicaram à evangelização dos povos eslavos. O Papa João Paulo II proclamou São Cirilo e São Metódio também como co-padroeiros da Europa. Por que é importante celebrarmos a festa desses 2 irmãos missionários que dedicaram sua vida à salvação das almas no distante século IX? Não é? Bom, a primeira coisa é nós enxergarmos que a Igreja sempre foi missionária. Desde que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, nós recebemos o mandato missionário: ide por todos os povos, pregai o Evangelho a todas as nações. No dia de Pentecostes, quando os apóstolos saíram e São Pedro então fez a sua primeira pregação, São Pedro, cumprindo a missão de Cristo de forma milagrosa, falava no seu pobre aramaico. No entanto, cada povo que estava ali presente entendia na sua própria língua. Ou seja, esse foi o grande milagre de Pentecostes, em que houve uma espécie de, por assim dizer, tradução simultânea. Enquanto São Pedro falava em aramaico, os partos, medos, elamitas, etc., cada um entendia na sua própria língua. É o milagre de Pentecostes que é Babel, ao contrário. Ou seja, a arrogância da Torre de Babel, o homem quis se colocar no lugar de Deus, e Deus então enviou o castigo da divisão entre os povos. Ou seja, para que o homem não ficasse soberbo e arrogante, querendo dominar o mundo, Deus então criou uma diversidade, não é? Divide et impera, não é? Deus dividiu os povos para que as pessoas entendessem: calma, vocês estão querendo tomar o lugar de Deus, vocês estão querendo ser deuses, vocês estão querendo um governo mundial, que vocês dominem tudo. Vamos dividir os povos, assim vocês ficam menos poderosos, cada um cuidando, não é, do seu lugar, cada um cuidando da sua nação. Pronto. Então, foi isso que Deus fez em Babel. Ele dividiu os povos, confundiu as línguas, para que o homem, na sua arrogância, visse que ele tem
que ele não tem tanto poder. Uma forma que Deus inventou para limitar o poder humano, não é? E assim não houvesse um homem poderoso que se colocasse no lugar de Deus, como em Babel. Quando vem a lei do Evangelho, então o Espírito Santo nos dá o outro caminho, o caminho, não é, da unidade. O caminho da unidade de uma só fé. Vários povos, várias culturas, mas uma só fé. Então ali em Pentecostes acontece o fenômeno da, vamos usar a palavra que está na moda, inculturação. Ou seja, a inculturação que era o seguinte: a mesma fé, a única fé, a fé da igreja, que agora fala as diversas línguas para mudar as culturas. Importante entender isso. Vamos ver o exemplo claro de São Cirilo e São Metódio. São Cirilo, São Metódio tinham a cultura grega, falavam grego. Mas acontece que os povos do nordeste da Europa eram povos eslavos, eram povos que não falavam grego, que não entendiam o Evangelho, que não tinham recebido a pregação do Evangelho. Então o que é que eles fizeram? Foram lá, estudaram a língua deles, estudaram a gramática, já que eram povos analfabetos, fizeram um alfabeto para poder expressar aqueles sons, porque as línguas eslavas são línguas que têm uma riqueza fonética, uma série de sons que as nossas línguas ocidentais não têm. Então precisava de um alfabeto diferente para retratar aqueles sons diferentes. Então eles fizeram o alfabeto, que é conhecido como alfabeto cirílico, por causa de São Cirilo, até hoje se chama de alfabeto cirílico. Quando você vê lá o russo, né? Aquelas letras russas, aquilo lá quem inventou foi São Cirilo, o santo que nós estamos celebrando hoje, o alfabeto russo, né? Só para você identificar do que é que nós estamos falando. Então, eles inventaram um alfabeto, estudaram a gramática, fizeram o possível para quê? Para evangelizar, para transmitir a mesma fé dos apóstolos, numa língua diferente, para fecundar aquela cultura e transformar aquela cultura numa cultura cristã. Vejam, então, o que é inculturação? Vamos entender o que é inculturação. Inculturação é um processo que a igreja realiza para modificar uma cultura. Ou seja, eu tenho ali uma cultura, como por exemplo, vamos pegar o nosso Anchieta. São José de Anchieta veio para o Brasil e estudou a língua tupi. O Brasil dos primeiros séculos não falava português. A língua geral aqui no Brasil era o tupi. Inclusive os portugueses, quando chegavam aqui, tinham que aprender tupi, porque era o que todo mundo falava. Então o Anchieta estudou, fez pela primeira vez o estudo da gramática tupi. E ele então começou a escrever catecismos em tupi, poesias em tupi, teatro em tupi. Para quê? Para pegar a cultura dos índios e modificá-la, para que eles deixassem de ser pagãos, cruéis, canibais, uma cultura que não era cristã, onde as mães índias vendiam seus filhos por troca de quinquilharias, de espelhos. Chegavam lá os portugueses com espelhinhos, etc e tal, e as mães alegremente pegavam os filhos e entregavam. Uma cultura pagã que matava os próprios filhos. Quando a mãe não queria um filho, não tinha aborto naquela época, mas eles pegavam e
enterravam vivos os filhos recém-nascidos. Uma cultura pagã onde havia o canibalismo, se comia carne humana. Uma cultura pagã onde havia o incesto, onde não havia respeito, havia adultério, etc., em várias dessas tribos. Pois bem, o que é que quis Anchieta? Anchieta aprendeu a língua dos índios para mudar a cultura dos índios. Isso é enculturação. Enculturação é um processo de adaptação da mensagem cristã à linguagem de uma outra cultura, para que aquela cultura seja fecundada, modificada, transformada, cristianizada. Infelizmente e miseravelmente, o que algumas pessoas fazem hoje em dia é o contrário. Vão lá estudar a cultura pagã para trazê-la para dentro da igreja e abastardar o cristianismo e transformar os católicos em neopagãos. Ou seja, um processo em que as pessoas querem pegar a cultura do mundo, essa cultura pós-moderna, maluca, que não crê em família, que não defende a vida, a favor de um poder globalista. Pegam esta cultura e querem trazer aqui para dentro da igreja, para que o cristianismo seja modificado, paganizado e transformado. Vejam como as coisas são invertidas. É inversão total. Então, que de lá do céu São Cirilo e São Metódio nos auxiliem, rezem por nós, para que esta Babel na qual nós vivemos, seja vencida, e então nós sejamos vários povos, na diversidade das culturas, das raças, das nações, nessa pluralidade bonita de diversidade cultural, mas vários povos com uma só fé, um só batismo, uma só igreja, uma só santa religião, a Igreja Católica, cumprindo assim o mandato missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide, fazei discípulos de todos os povos. Ide e transformai a cultura de todos os povos. Eles irão continuar sendo quem eles são. O brasileiro continuará brasileiro, o índio continuará índio, o eslavo continuará eslavo, o africano continuará africano, mas não mais pagãos, cristãos, transformados, crentes no verdadeiro Evangelho de Cristo. Meus queridos, o cristianismo, por mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, tem um projeto, sim, um projeto cultural universal. Nós queremos, sim, ensinar todas as culturas. Nós queremos, sim, modificar todos os povos para que sejam fiéis discípulos do seu único Senhor. E é por isso que a igreja, na sua sabedoria, sempre soube enculturar. Enculturar quer dizer entrar na cultura para fecundá-la, modificá-la, evangelizá-la e conduzi-la não à confusão de Babel, mas à unidade da fé de Pentecostes.